vamos falar um pouquinho de Internacional, porque é crise no Colorado. Vamos explicar um pouquinho de tudo que está acontecendo. Os próximos passos aí, o que pode acontecer, Roger Machado, D'Alessandro, que tá faltando direção. Vamos falar também dos jogadores desse time do Internacional, que sempre começa como Super Inter e vem decepcionando nos últimos anos, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, manda pro seu amigo colorado esse vídeo, né? Pro seu amigo gaúcho, que gosta de acompanhar futebol. E se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hypa esse vídeo, dá essa moral e segue a gente nas outras redes sociais aí, tá bom? Vambora, porque tem muita coisa que aconteceu com esse Super Inter aí e que a gente vai precisar falar. Porque o Internacional jogou as últimas 3 partidas em casa e perdeu 2, empatou 1. Fez 1,9 em casa nas últimas 3 partidas. É inacreditável esses resultados do Internacional, né? Conseguiu vir de 2 vitórias, né? Conseguiu vencer do Ceará e do Santos. Aí empata com o Vasco, perde pro São Paulo. Aí é loucura, né? Super Inter. Perde pro Fluminense. Enfim, é o 13º colocado do Brasileirão. Mas vamos falar um pouquinho disso. Cara, o Inter começou a temporada bem, né? Conseguiu a vitória do Gauchão, que não vinha há muitos anos. Conseguiu um baita título. O Roger estava com um trabalho consolidado. Conseguiu a classificação que parecia improvável na Libertadores em determinado momento. Avançou e pega o Flamengo nas oitavas de final. Que a gente vai falar sobre isso também. Só que hoje o momento do Inter parece que tudo desabou. O ambiente do Internacional é horrível. Esse final de semana, as últimas 2 partidas do Inter, né? Contra Fluminense e contra São Paulo. Cara, o Inter é um grande nada. Esse ataque do Inter é uma piada, gente. Borré e Valência é uma piada. Os dois juntos ganharam apenas um jogo e foi lá no Gauchão. O último gol do Valência foi em abril. Ah, tudo bem. 4 meses aí, mais um mês de parada. Mas, porra! É o seu principal jogador. O jogador com mais mídia do seu time. Porra, era pra ser um cara que fazia pelo menos 25 gols por ano. E tá nessa seca toda. Tá devendo demais o Valência. Valência e Borré muito abaixo. Esse ataque do Inter é uma piada. Se você vê os dois juntos, uma ineficiência gigantesca. Gigantesca. Pô, é inacreditável. É inacreditável o que esses dois atacantes estão produzindo. Um grande... Pô, muito abaixo, muito abaixo. É uma piada esse time do Inter aí no ataque. O meio de campo. O que tá acontecendo, né? Porque tô vendo muita gente reclamando, o Internacional, mas o Inter não cria e tal. Se o problema fosse só não criar e a ineficiência ofensiva, beleza, mas não é, gente. Quando tem o Alan Patrick, é um time pra armar, pra criar, ele consegue pifar uma bola ali, outra bola ali, uma bola parada aqui. Ele é um cara diferente, é o cara do toque refinado desse Internacional. Ele é o cara diferente. Não jogou contra o São Paulo. E quando ele não joga, é um grande nada de criação, um grande vão. Tem uma dificuldade absurda de criar esse time do Roger. Depende muito do Alampa, depende demais do Alan Patrick, e isso é horrível, porque falta variações de jogadas, falta as tabelas, falta atacar pelos lados, que em determinado momento era a grande chave do Inter, né? Aguirre e Bernabé foram chaves do Inter, foi a chave do Internacional durante muito tempo. Bernabé jogando pra caralho. E todo mundo caiu de produção, é verdade. E aí tem muita coisa para se explicar nisso. Mas a grande questão foi a saída do Fernando, né? Desde que o Fernando saiu, o Inter não conseguiu achar um primeiro volante que faz a marcação, que ajuda o time a sair jogando e construir o jogo. Para essa bola chegar mais redonda pro Rodrigues, para chegar mais redonda pro Alan Patrick, mas não. Para chegar mais redonda pros atacantes, para Wesley quando entra, para Carboneiro, mas não. Tem muita dificuldade nessa criação. Eu vi alguns torcedores até falando de Alan Rodrigues primeiro volante. Não, gente, o Alan Rodrigues é camisa 8. Você vai tirar o melhor do cara para tentar salvar a posição. Cara, precisa de um jogador, precisa de um reforço dessa posição. Não tem o camisa 5, pô. Tem uma grande dificuldade em produzir, em sair jogando. O Richard não dá. Essa é a verdade. E defensivamente, o Inter que já foi muito forte fisicamente, com Vitão e Vitor Gabriel, com Bernabé e Aguirre, com Mercado, enfim, várias dessas opções. Não, Juninho não vencendo. Tem sofrido gols, a defesa tá aberta, então o Inter precisa de uma mudança nesse ambiente. Mas como assim, Matheus? Mudança pra quarta-feira agora, pro jogo contra o Fluminense. Porque é o jogo da vida. O Inter, e se o problema fosse só o futebol, gente, o jogador que não tá produzindo, o jogador abaixo, a gente até entende que em algum momento é só trocar técnico, mas não é isso.
O ambiente do Internacional é muito ruim, é muito tumultuado. Fala-se muito que eu ouvi de um torcedor, mas eu procurei informações também lá na Rádio Gaúcha, né? Me informar lá no Sul, e muito falando desse vestiário que tá perdido. O D'Alessandro não consegue comandar esse vestiário, parece que falta comando no Internacional. Teve essa situação que saiu também aí do Metrópolis, dos jogadores, mais uma coisa mostrando que o ambiente está tumultuado, o ambiente está sendo vazado as informações, a torcida não está nada satisfeita, não tem ido aos jogos. Uma torcida que tem mais de 100 mil sócios torcedores não lota o Beira-Rio, foi o pior público do ano, 9 mil pagantes, 11 mil presentes. É inacreditável isso acontecer com a torcida do Internacional, que é uma das torcidas mais maneiras do Brasil, um dos estádios mais bonitos do Brasil. Claramente não tem uma conexão torcida e time, não tem uma conexão e confiança torcida-direção, e não tem um comando direção-time. Isso pra mim é claro, está acontecendo. E precisa de uma mudança, primeiro, nesse departamento de futebol. Mudança nem que seja de postura, não tô pedindo a cabeça de ninguém, gente. Mas mudança de postura. Internacional, um time gigantesco do Brasil, precisa de comando e postura. Precisa de alguém que chame a responsabilidade e fala: ô, calma. Não pra vice-presidente que vai lá bater boca com jornalista, cara. Não pra vice-presidente que, eu não sei, o futuro é incerto. Não, vamos mudar. Essa tem que ser o discurso, vamos mudar. Como? Vamos descobrir. Porque é o seguinte: se o Roger não passar, o Roger tá devendo? O Roger tá devendo. Matheus, você demitiria o Roger? Então, uma situação muito delicada. Eu acho que a gente tem que entender primeiro esse vestiário, como é que tá do Internacional, a direção. Porra, a galera tá confiante no Roger, ele não tá acontecendo a parada, ou a galera não tá confiante, não tá dando os ouvidos ao Roger. Porque o que parece, com tudo que tá acontecendo, é que o Roger tá tentando de tudo, ele não consegue tirar mais nada. E que os jogadores não conseguem ou não ouvem o Roger Machado. Essa é a impressão que passa. Porque eu não acho que eles não gostam dele, não é isso. Mas eu acho que tá naquela ali, tá, beleza, eu vou fazer assim. Sabe aquele, falta o comando, falta o prestígio que o técnico fala, o jogador fala: caralho, sim, vou cumprir esse papel, vamos fazer isso, gana, raça, sabe? Parece que isso não tá acontecendo hoje. Então, eu acho que sim, a classificação da Copa do Brasil, ela é muito importante, e o Inter vai jogar a vida, porque o Inter passando na Copa do Brasil, conseguindo reverter esse placar contra o Fluminense, dá um up e pode ser uma virada de chave contra o Flamengo. O Inter não passando, perdendo lá, por exemplo, pro Fluminense, pra mim, se o Inter não mudar a postura, o Roger tem que cair. Porque o Internacional precisa de um fato novo pra passar ou tentar disputar com o Flamengo. Senão, em 2 semanas, o Internacional perdeu tudo no ano. E o fato novo, no momento, é sair o Roger Machado. Só que a grande questão é quem vem, né? Porque as escolhas de técnico do Internacional nos últimos anos foram horrorosas, horríveis. E isso é um grande problema. Por isso que eu acho também a situação do Roger é um pouco mais satisfatória nesse sentido, para ele ficar, pensamento da diretoria. Porque assim, se ele não tiver perdido o vestiário e precisar de uma mudança de postura, de um fato novo, de mudança tática, de uma mudança de um esquema, beleza. Você precisa identificar o que é. Se for, não, os caras não estão olhando, não faz sentido manter o Roger, gente. Vocês vão mudar o elenco todo? Acho muito difícil mudar o elenco todo agora. Acho muito difícil. Então, se não for isso, não faz sentido ser o Roger. E aí tem que entender quem que vai ser esse fato novo. Não acho que o Zubeldia é o nome, não acho que o Vojvoda seja o nome para esse Internacional, mas o Internacional precisa entender o que está acontecendo primeiro internamente, entender se essa postura dos jogadores do futebol que está acontecendo é o reflexo do que está acontecendo no extracampo, porque sim, o extracampo é uma bagunça, o extracampo não tem comando, o Inter tá meio perdido no direcionamento, faz muitas escolhas erradas, o Roger tentando mudar o esquema, vai tentar colocar 3 zagueiros para jogar contra o Fluminense, aí você aposta, vai dar all-in, né? Eu acho que é o all-in do Inter, o Inter tá dando all-in contra o Fluminense. Se passar, maravilha, ganha respiro para jogar contra o Flamengo. Se não passar, ferrou. Se não passar, eu acho que aí ferrou. Porque tem que ter uma explicação para a queda de rendimento do Bernabéu, para a queda de rendimento do meio de campo, para a queda de rendimento dos atacantes. O Carboneiro, por exemplo, ele entrou. Cara, ele não pode ser reserva desse time. Do jeito que ele tá jogando, ele é o que entra e faz a diferença. O Wesley. Cara, tentar recuperar o cara mesmo. Não tá fazendo partidas ruins, mas é um cara diferente, gente. Tem que entender o que tá acontecendo. E essa resposta quem tem é o D'Alessandro, quem tem é o presidente, quem tem é o diretor de futebol, quem tem é o Roger Machado. E a partir daí, é isso que eu tô falando, é fundamental entender o que tá acontecendo neste vestiário. Se for só os resultados não estão vindo, vamos confiar, beleza. Tem que estar fechado com o Roger e vambora. Se não é birra de jogador, afasta.
Porque tem que entender se é birra de grupinho de jogador, se o elenco tá rachado, se o problema é com o Roger, se o problema não tem nada a ver com o Roger. Tem que identificar. E eu tô entendendo que o problema não é com o Roger pelo que tá acontecendo. Mas, pra passar do Flamengo, precisa de algo novo. Não vai passar do Flamengo jogando esse futebol e perdendo pro Fluminense. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, principalmente pelo momento extracampo que vive o Inter. Então é um Inter que tá sem conexão, que tá sem respaldo o Roger Machado, tá sem respaldo da torcida, tá sem respaldo da diretoria, não tem uma conexão entre diretoria, torcida e time. Isso é horrível, horrível pro momento, que é o principal momento do ano, que o Inter pode simplesmente sair de todas as competições. E aí, o sentimento que a torcida do Internacional passa de não ir no estádio é que parece que já acabou o ano, que vai perder para Fluminense, que vai perder para Flamengo. Esse é o sentimento da torcida e precisa do fato novo. Alguém precisa responder a isso, e eu não falo que é só demitindo o Roger, mas o D'Alessandro também tem que botar a cara, falar o que tá acontecendo, pra torcida tentar comprar uma ideia, se abraçar em uma esperança e remar junto com o time. Se a torcida não remar com o time, gente, tem jeito. E Borré e Valência, né? Acho que é a última tentativa, é o all-in do Roger contra o Fluminense. E muitas situações complicadas. Eu demitiria o Roger se não passasse. Pelo fato novo de dar all-in na temporada. Se não, a não ser que a identificação não, tá rachado, tem um grupinho de pirraça. Beleza, aí eu manteria o Roger, afastaria o grupinho logo depois do Fluminense e jogaria com os caras que tem. Com o Ricardo Matias, com Carboneiro, com o Wesley, se for a galera do, por exemplo, se for Valência e Borré, alguma coisa do tipo, né? Mas enfim, precisa de alguma mudança. Pode ser troca de jogador, pode ser troca de treinador, ou a diretoria dá algum fato novo. Mas a torcida tem que voltar a abraçar o time. Se não abraçar, se eles não fizerem alguma mudança pra torcida abraçar o time, a chance de passar é muito mínima. Beleza? É isso. Internacional joga a vida e o Inter pode acabar o ano em agosto. Isso é complicado. Situação crítica, crítica, crítica. E vamos ver o que a diretoria vai dar de resposta, porque eles também precisam botar a cara e falar, não adianta só dar respaldo pro técnico e também não ter uma estratégia. Pensando em quê? O que a gente quer fazer? O que tá acontecendo? Porque o problema pra mim não é só o Roger, o problema também é dos jogadores e o Inter também não quer contratar e precisa de um primeiro volante também. É isso, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês colorados acham. Tamo junto, é nóis.